Darwin Day, boa tarde. Se você está desde manhã, eu acho que você não perdeu nada por esperar. Se você chegou agora, você também chegou na hora. A professora Jeane é professora do UFMG, ela é da FAFISH, do Núcleo de Pesquisa Intermídia, e ela vai falar com a gente hoje, vai ter um bate-papo com a gente sobre fake news, onde vivem, o que fazem, o que comem, e mais importante, como combatê-las, né? Então, a perspectiva da Jeane é um pouco diferente da nossa, porque... Ela é um pouco diferente da nossa, porque ela vai abordar o tema sobre a perspectiva do jornalismo, né? Então, o que é notícia, qual a relação da notícia com a informação, com a ciência, e espero que a gente saia daqui sabendo muito mais sobre isso. Então, professora Jeane, por favor, a casa é sua. Eu vou começar a compartilhar aqui, ok? Ok. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra participar do evento e um grande desafio falar para um público diferente do meu, que é o lado da comunicação. Mas esse é um tema que é um tema de natureza interdisciplinar, que é fake news e ciência. Então, é muito importante que ele seja debatido em esferas mais ampliadas de conhecimento. Você pode passar, por favor, Fabrício? Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre esse universo semântico de fake news. Afinal de contas, o que é quando a gente está dizendo de fake news, a que a gente está se referindo? Primeiro, eu gostaria de dizer que o termo não é bom. É uma importação de um termo que ficou famoso, principalmente no contexto das eleições de 2016, nos Estados Unidos, e é traduzido como notícia falsa, mas ele em si não é bom porque ele traz uma série de problemas. O primeiro deles é acreditar que notícia é verdade, então, portanto, a gente teria uma notícia falsa. E a própria natureza da disputa de sentido em torno da verdade é uma questão de grande importância na área de ciência. E ela é atravessada por outras questões, como a dimensão política, econômica, cultural. E por que isso vem adquirindo tanta importância? Eu apresentei aqui rapidamente essa tela, na qual a gente pode ver a emergência desse termo nos últimos anos. Segundo o dicionário Oxford, por exemplo, em 2019 a palavra do ano foi emergência climática. Como é que eles resolvem isso? Pelo número de vezes que o termo é buscado na internet. Em 2018, a palavra do ano foi tóxico, que era uma palavra que estava permeando as discussões sobre saúde e meio ambiente naquele momento. Então, vocês vão observando que essa relação com ciência, com meio ambiente, tem sido de grande importância para toda a sociedade no globo terrestre que está conectado na internet. Em 2017, o termo do ano foi fake news. E o dicionário Collins definiu como informações falsas, muitas vezes sensacionalistas, que eram disseminadas como se fossem notícias. A definição do dicionário Collins traz esse problema, né, que é identificar a verdade com notícia. Em 2016, um outro termo problemático, que é a pós-verdade, também relacionado ao mesmo universo semântico de fake news. Pós-verdade é um termo que estaria denotando as circunstâncias nos quais os fatos objetivos têm menor influência na opinião pública e que apelo à emoção e à crença pessoal são mais importantes. Eu destaquei os termos fatos objetivos, influenciadores, emoção e crença, porque são fundamentais para a gente entender esse contexto. Primeiro, a objetividade do fato. Isso é importante para o jornalismo, por exemplo, mas a gente sabe que isso é uma falácia. Há sempre uma construção social em torno dos fatos. O que vai definir, portanto, são os influenciadores. E é fundamental que a gente entenda quem são esses influenciadores na rede e o modo como eles fazem apelo à emoção e à crença para fixar uma certa opinião na sociedade. Pode passar, por favor, Tomás? Em 2015, a palavra do ano foi o emoji. Então, a gente observa que nos últimos 5 anos, essas palavras relacionadas ao modo como a disputa de sentido e as formas de manifestação em redes sociais online estão dominando o debate nas conexões de redes sociais. Esse é o contexto semântico das chamadas fake news, que muitos têm chamado de desinformação. Passa para o próximo, por favor. Pode passar. Quando a gente fala de desinformação, o anterior, por favor, é um outro termo complicado, mas ele é um pouco mais abrangente que notícia falsa. Alguns autores, como esses que eu menciono aqui, têm feito algumas categorias para a gente entender a desinformação. O prefixo des é complicado, porque ele torna positiva a ideia de informação, e de acordo com a teoria do sistema, informação é simplesmente a novidade.
que se coloca no sistema. Então, na desinformação, não é simplesmente a notícia falsa, mas é aquela que engana, é o mal entendido, né? Nem sempre com a intenção de confundir, de enganar, mas que causa uma certa confusão em torno de um tema que é muito buscado na internet. Isso, por exemplo, é fundamental naquilo que a OMS classificou como infodemia, que é uma quantidade absurda de informação que aparece no contexto da pandemia sobre as buscas relacionadas ao tema do coronavírus e o modo como essas informações aparecem sem critério nenhum para as pessoas. Então, não há critérios para diferenciar o que seria uma informação falsa de uma informação crível, digamos assim, quais são as fontes, como é que se lida nesse oceano de informações. O que estaria relacionado com isso? Por exemplo, falsa conexão, que é quando a gente relaciona dois eventos na internet de modo descontextualizado, temporalmente era verdade no momento, mas agora, quando ele é ressignificado no outro contexto, não faz mais sentido. Um contexto que é claramente falso, quando você tem manipulação de imagens, a manipulação de um contexto para provocar uma crença, a ideia de sátira ou paródia, que está muito relacionada à circulação dos memes, conteúdo intencionalmente enganoso e um conteúdo fabricado, que não tem nada a ver com uma apuração metodológica, tanto do ponto de vista jornalístico quanto científico. Pode passar, por favor. Ontem, por exemplo, nós vimos essa imagem que foi muito compartilhada em diversas redes sociais, em vários veículos tradicionais de jornalismo. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou que estava com Covid e depois, em sua live cotidiana, ele fez um vídeo no qual ele aparecia tomando cloroquina e uma substância sem eficácia comprovada no tratamento, mas, segundo ele começou a se sentir bem melhor depois já da terceira dose. Por que isso é muito importante? Porque, primeiro, é o modo como a gente viu a imprensa cobrir o fato, usando o verbo dizer, que ele diz que está com coronavírus, e não assumindo que ele estava com coronavírus. Então, há uma desconfiança total em todos os processos relacionados por exemplo, a representação política, científica desses temas relacionados a coronavírus, tanto por parte da imprensa e, consequentemente, por parte da população, que fica sem critérios para diferenciar. Então, a gente começa a ter muito mais um alinhamento ideológico ou político do que propriamente critérios científicos para definir as crenças sociais em torno de temas tão relevantes quanto o tratamento de Covid. Pode passar, por favor. Um outro aspecto importante nós vimos que a palavra do ano, em 2019, foi emergência climática, que foi o dicionário Oxford reconheceu que houve um aumento de mais de 100 vezes nas buscas desde setembro de 2018. E é interessante notar que em novembro de 2018, por exemplo, essa é uma das notícias, mas naquele contexto havia várias nesse sentido, o presidente Trump se posicionou contra a mudança climática, dizendo que não acreditava nisso. Essa é uma matéria da BBC. Então, o modo como essas autoridades, essas representações políticas de grande envergadura, no caso, um presidente de um país como Estados Unidos e o Brasil, se posicionam frente a esses eventos, interferem fortemente nas crenças sociais em torno desses assuntos. Então, a ideia de fake news está relacionado com o modo como essas crenças são fixadas na sociedade, independente das evidências científicas. Pode passar, por favor. Um outro assunto importante nesse sentido é a questão das vacinas. Ora, isso a gente vem, pelo menos até no final da década de 90, esse tem sido um tema recorrente, depois na epidemia da influenza, do HN1, depois na febre amarela, apareceu o boato de que a vacinação ela provocava autismo, e as pessoas, de novo, sem critérios para saber em que confiam ou não. Então, isso é uma coisa muito importante, porque vacinação é um tema de saúde pública. Então, não se trata apenas do modo como cada indivíduo fica protegido, mas o modo como a coletividade se protege num contexto de vacinação massiva. Então, se as pessoas começam a perder esse vínculo social e a responsabilidade com o outro, elas ficam mais propensas a acreditar nessas teorias da conspiração, que são próprias desses momentos de alinhamento ideológico rígido. Pode passar, por favor.
É isso que eu estava dizendo, pode passar o próximo. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma discussão em torno do modo como a notícia vai se... Uma certa crença em torno da notícia vai se fixando na sociedade. Então, é menos um aspecto de verdade, porque isso é um ideal pragmático, e muito mais um modo como isso vai delineando, como a circulação dessas notícias similares vão delineando uma certa crença social. Isso, do ponto de vista jornalístico, já é uma falácia, porque notícia e verdade nunca foram a mesma coisa. Notícia é uma construção em torno de um fato, com alguns elementos de apuração e de redação que são próprios de uma cultura transnacional jornalística, uma prática profissional especializada, mas ela não é em si atributo, a notícia não é em si, a verdade não é em si atributo da notícia. O que é atributo da notícia são esses métodos próprios da apuração e da construção da notícia. Isso tem sido discutido há muitos anos, pelo menos desde a década de 20, num livro que se tornou importantíssimo, né, que se chama A Opinião Pública, de Lippmann. A gente já vem discutindo isso. Depois, no final dos anos 80, um pesquisador espanhol, Alsina, ele escreveu um livro que se chama O que é Notícia, onde ele mostra como que há inúmeras definições de notícia, não há um consenso em torno disso. Então, o que a gente vai vendo ao longo da história, inclusive, é o que vai regulando a circulação da notícia, é a credibilidade. A credibilidade nas fontes, nos meios de comunicação. Então, no momento como hoje, por exemplo, que o presidente Trump dos Estados Unidos anuncia que os Estados Unidos vai sair da OMS, né, ele inicia um processo radical, um processo político de descrença numa entidade de grande peso internacional. Então, o modo como isso interfere na crença social a respeito, né, da OMS, por exemplo, é fundamental, principalmente num contexto como esse de pandemia. Pode passar, por favor. Então, como a gente estava dizendo, né, a circulação da notícia, seja ela de natureza científica, política ou qualquer natureza que ela tiver, ela vai ter uma finalidade pragmática, que é de estabelecer uma crença em torno daquele assunto. E isso é um pacto social, né? Você precisa acreditar na fonte para você se dispor a ler e se dispor a compartilhar aquela informação. Então, o que se trata, na verdade, é da forma de fixação da crença na sociedade. Esse é um problema de pragmatismo. O pai do pragmatismo é Charles Sanders Peirce, ele discutiu isso no final do século XIX, isso não tem nada de novo, onde ele, por exemplo, propôs 4 métodos para fixação das crenças. E a crença, para se fixar, ela se torna um hábito de consumo de informação. Então, os 4 métodos que ele propôs são tenacidade, autoridade, a priori e o método científico. O que é tenacidade? A tenacidade é a capacidade que a gente tem de acreditar em alguma coisa independente de evidências encontradas. Isso é o método que vai caracterizar a polarização nas conexões de mídias sociais hoje. Então, esse método, ele alcançou nas conexões digitais a sua polarização máxima. E é daí que vai sair esse fenômeno que a gente hoje chama de fake news. Mas o método de fixação da crença ele já é conhecido desde o século XIX. E ele vai se combinar para fixar com outro método, que são métodos que podem ser complementares, que é o método da autoridade. É como eu mencionei o fato do presidente Jair Bolsonaro ontem dizer que estava fazendo um tratamento com cloroquina, tomar o remédio em sua live e dizer que estava se sentindo melhor, como que isso interfere numa crença social independente de evidência científica. Ou o fato do presidente Trump dizer que não acredita em mudança climática. Né? Então, a gente vai vendo como que eles vão pautando o debate social sobre isso a ponto de se tornar as palavras mais buscadas na internet naqueles anos. O a priori é quando o nosso pensamento, a nossa cognição, não tem nenhum poder sobre a crença que se estabelece. Por exemplo, as leis da física, como gravidade. Independente de você concordar ou não, é uma evidência física. E o método científico, aí é que vem a grande questão. O método científico, ele depende de evidências. E ele se fundamenta na ideia de falibilismo. Para ser científico, tem que ser falível, tem que haver uma avaliação pelos pares. E esse é o grande problema, porque esse método é completamente diferente do método da tenacidade. Então, isso é um problema de comunicação científica. Os cientistas eles estão habituados a trabalhar com o método científico e fazer discussão científica junto com quem
está no mesmo método de fixação de crença. Então, ele submete a avaliação dos pares em eventos científicos, em periódicos científicos, mas ele não está adaptado para fazer essa conversa com a sociedade de modo mais amplo. É esse processo que a gente chama de tradução intersemiótica, de um sistema de significação para outro, que é o problema da comunicação científica, e, do meu ponto de vista, é um problema urgente na contemporaneidade por causa da disseminação de notícias falsas. Pode passar, por favor? Estou finalizando. Então, o que há de novo nisso? A gente já conhece isso pelo menos desde o século XIX, esses métodos de fixação de crença. O que há de novo é o que a gente chama de dinâmica transmídia, ou seja, o modo como as informações hoje, elas têm uma distribuição multiplataforma, elas alcançam circulação massiva nas conexões, especialmente nas conexões de redes sociais online, e essa propagação é impulsionada por algoritmos, são chamados bots, né? É a guerra de hashtags no Twitter, por exemplo, de subir hashtag no Twitter para alcançar maior visibilidade e, com isso, interferir na conversação cotidiana sobre um determinado tópico. E isso é o que o Henry Jenkins vem chamando de cultura das conexões, ou seja, os chamados nativos digitais ou os nativos da cultura transmídia, né? Transmídia porque passa de uma plataforma para outra a partir da atuação individual nossa, cotidianamente em ações de compartilhamento, de comentários, enfim, nas redes sociais. Essa cultura das conexões faz parte da cultura das pessoas mais jovens, crianças, adolescentes e jovens adultos. Mas das pessoas que nasceram lá na comunicação de massa no século XX, elas estão um pouco adaptadas por isso, para esse cenário. Por causa disso, as pesquisas indicam que quem mais está propenso a acreditar nessas notícias claramente falsas são justamente as pessoas mais velhas, que não dominam essa tecnologia. Né? Por exemplo, um problema gravíssimo hoje, as deepfakes, que são os vídeos, as imagens que são editados e alteram-se, por exemplo, a fala. Há tutoriais sobre isso na internet. Qualquer um pode pegar um fragmento da minha imagem aqui e alterar a minha fala. Né? Isso é muito crítico para as pessoas que não dominam essa tecnologia. Não que isso seja novo. Stalin já mexia nas fotos e tirava seus inimigos, como Trotsky, por exemplo. Mas a quem fazia aquilo era fácil você buscar a fonte, porque eram poucos especialistas que dominavam aquela técnica. Hoje em dia, não. É muito complicado buscar a fonte de uma informação falsa, justamente por causa dessa disseminação em larga escala. Um outro aspecto importante é o que a gente chama de ativismo transmídia. Eventualmente, alguns de nós aqui, eu ou qualquer um de nós aqui, pode dizer, eu não sou ativista, eu não tenho um posicionamento assim. Mas, nas minhas interações cotidianas em redes sociais online, eventualmente eu posso achar que um tema é de grande importância. Por exemplo, a questão da vacina, e me posicionar. Então, o ativismo transmídia ele é feito com a participação ampliada da sociedade em pequenas ações cotidianas. A gente contribui com alguma causa, com a visibilidade dela, com o modo como ela afeta a sociedade, quando a gente se posiciona em conexões de redes sociais online. Quando, por exemplo, eu me posiciono, compartilho uma imagem com 2 ou 3 grupos no WhatsApp, um grupo pode passar para outro que tem 250 pessoas. Cada um dessas 250 pode passar para outro grupo. E assim há uma ampliação exponencial. Então a gente não tem controle sobre isso. Isso é muito importante a gente começar a pensar sobre esse cenário. Pode passar, por favor. Nesse sentido, eu penso que são 3 perspectivas importantes que nós, nas ciências, devemos ter com o intuito de combater a divulgação de notícias falsas, equivocadas, enganosas ou apenas confusas em relação à nossa área de atuação científica. A primeira é a divulgação científica em dinâmica transmídia. Não adianta a gente pensar em divulgação científica só para os pares, é preciso fazer com que isso alcance circulação ampliada nas conexões de redes sociais. Como fazer isso? Né? É preciso que cada um dos cientistas na contemporaneidade participem dessa cultura das conexões, mesmo que não seja um profissional de comunicação, mas é preciso que ele compreenda esse cenário. O outro aspecto é de mobilização transmídia. Uma vez que a questão do ativismo está disseminado na sociedade, a questão da ciência é também uma forma de mobilização. Por exemplo, a Marcha da Ciência. Por exemplo, um dia como hoje, que é o Dia da Ciência, que é eventos em todos os lugares. Mas onde que esses eventos estão circulando?
Quem está participando desses eventos? Por causa disso, é fundamental a gente começar a investir no que a gente tem chamado de educação transmídia, ou alfabetização transmídia. Não apenas para as escolas, mas para a sociedade como um todo. É preciso que as pessoas comecem a ter uma visão mais crítica das suas ações cotidianas na rede e desenvolver subsídios, instrumentos para avaliar melhor as informações que lhes chegam cotidianamente, tendo critérios para diferenciar o que vai ser crível do que não é crível. Pode passar, por favor? Então, a questão de como que a gente se posiciona nas redes, pode passar. Esse cenário das conexões de redes sociais online não pode ser estranho aos cientistas. Não pode ser, não é simplesmente um lugar de interagir com os amigos, é um lugar de pensar em como que a gente leva a nossa pesquisa para a sociedade. Pode passar, por favor. E aí, em termos da divulgação científica, por exemplo, alguns aspectos que é importante a gente pensar no combate à desinformação. Primeiro, a gente tem que caracterizar o contexto informacional no qual a informação falsa é gerada. Onde que ele está sendo divulgado? Por exemplo, se eu sou uma pesquisadora de vacina, onde que eu tenho que estar divulgando a minha pesquisa para que ele tenha acesso na sociedade? Quais são os esforços que devem ser feitos nesse sentido? Quais são os canais mais adequados para isso? Uma rede social como o Instagram, ter um canal no YouTube onde pesquisas internacionais são propostas nesse sentido. É preciso identificar esses canais. Como é que a gente adapta uma linguagem científica para o público almejado? É aquilo que eu falei de tradução intersemiótica. Quais são os planejamentos de mecanismos de interação midiática? A gente vai colocar informação e pretende interagir ou não? Como é que a gente vai se posicionar? Quais são as extensões que a gente está imaginando? A gente chama de extensões criativas, porque se a gente está querendo que as pessoas vejam, as pessoas provavelmente vão compartilhar. Há algum modo de acompanhar isso ou não? Isso é interessante? Não é. E como é que a gente vai gerar engajamento social em torno de uma mobilização transmídia voltada para a divulgação científica? Isso é fundamental. Pode passar, por favor. Algumas coisas que já vêm sendo tomadas é o caso da Marcha da Ciência, que vem se tornando cada vez mais conhecida pela sociedade. Pode passar, por favor. É uma perspectiva, a Marcha da Ciência, por exemplo, é um bom exemplo para a gente pensar isso, porque ela tem atuações online e offline. No contexto da pandemia, isso é interessantíssimo. A ideia da máscara, por exemplo, né, que é como você vai para as ruas, a máscara está se tornando, por exemplo, formas como se fossem pequenos cartazes em algumas situações de protesto de ruas no mundo, e há 2 semanas atrás, uma startup japonesa anunciou que lançou uma máscara, que ela para ser colocada por cima da máscara de pano, e que ela é um dispositivo conectado no smartphone e que traduz para 8 idiomas. Então, a máscara, talvez ela tenha vindo para estar mais presente no nosso cotidiano. Algo, por exemplo, que o Google Glass imaginou há uns 10 anos e esse projeto não foi para frente. Pode passar, por favor? Aqui algumas referências que eu usei. Pode passar. E com isso eu termino a minha fala. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Jeane, por sua palestra. Agora eu vou passar a bola, então, para o professor Fabrício, que vai puxar um pouco o tema para as ciências biológicas, né? Que fake news que a gente tem nas ciências biológicas. Fabrício, por favor. Você está mutado, Fabrício. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jeane, pela essa oportunidade de poder comentar aqui. Então, eu sou professor de evolução das ciências biológicas lá na UFMG, e nós estamos vivendo esse momento de divulgação maciça, né, de fake news, algumas delas virando compêndios, livros, né, alguns deles sendo best-seller. Então, você falou dos movimentos anti-vacina, né, o pessoal da Terra plana.
né? E na nossa área, nas ciências biológicas, né, a ideia de que existe um criador metafísico, né, ou é um Deus ou é um ET, né, que o projeto inteligente, o design inteligente, que é um tipo de criacionismo científico, né, explicaria isso. Então, isso se move à base de um punhado de ideias pseudocientíficas que a gente observa aí na comunidade, né? E é interessante ver isso quando infiltra também na educação fundamental. E esse aqui é o Museu da Criação, lá nos Estados Unidos, né, que tem o Instituto Discovery, que é uma fundação que angaria fundos para esse tipo de coisa, né, para eventos e divulgação vinculada à divulgação da ideia de um criacionismo que tivesse o suporte científico, né? E nesse Museu da Criação, por exemplo, tem 4 parques temáticos e tem uma sala, que é a Sala da Criação do Éden, né? E tem os dinossauros e a explicação para a existência de dinossauros, né? Que no Éden eles eram bonzinhos, eles eram veganos, herbívoros, né? E que com a comida da maçã, né? Tudo se mutou. Aí começou a tal evolução negativa, né? E aí começaram a predar, os homens tiveram que ser mortos pelo dilúvio. E a mesma coisa aconteceu com o coronavírus. Então, a gente tem um grande divulgador desse projeto inteligente aqui no Brasil, que ele é um químico, membro da Academia de Ciências, e nos vídeos dele, tem vários, né? Esse é um deles, Coronavírus à luz do design inteligente. Os vírus eram todos bonzinhos. Ele é um crente da Terra Nova também, então 12 mil anos atrás, lá no Éden, os vírus eram todos bacteriófagos, eram bonzinhos, bacteriófagos, porque bacteriófagos é vírus de bactéria, né? E aí, com a questão do Éden, do pecado, esses vírus começaram a mutar e se tornaram maus. Então, o coronavírus é um desses vírus maus. Isso está tudo em vídeo, e falando que é ciência de alta qualidade. Então, é um punhado de divulgações com ideias pseudocientíficas, meras fakes, né, que, infelizmente, estão aí tomando conta da sociedade, e a gente realmente tem que ter alguma maneira de divulgar a nossa ciência de maneira mais apropriada para tentar combater esse tipo de divulgação em massa pseudocientífica. Obrigado. Legal, obrigado, Fabrício. A gente já tem bastante perguntas, gente, e um tema que eu gostaria de perguntar também sobre essa divulgação em massa, né, que o Fabrício está comentando, é como, por exemplo, o uso de memes, né, que retratam teorias pseudocientíficas e fake news podem ajudar também na disseminação, né? Como que esses memes fazendo piada com terra plana, com coisas assim, podem ajudar as pessoas a conhecerem mais esses movimentos? Será que a professora Jane podia falar um pouco mais sobre isso? Esse é um tema de enorme relevância. A gente fica se perguntando como que a chamada fake science vão conquistando tamanha aderência social na contemporaneidade. Elas seriam fruto desse momento que a gente tem vivido, elas já existiam desde sempre? É claro que já existiam desde sempre. O que muda fundamentalmente é a distribuição, a circulação e a propagação em larga escala. Por causa disso, a única forma de combater é interferir no mesmo cenário. Haja visto, por exemplo, o sucesso de alguns youtubers, cientistas, como o Átila, por exemplo, nesse contexto da pandemia no Brasil. Né? Ele, inclusive, foi convidado para ir para o Roda Viva, no youtuber. E quem que era uma pessoa que estava lá fazendo pergunta para ele? A Nilce, que tem um canal com Leon, que tem enorme audiência na sociedade hoje. Ela é jornalista, eu nem sei qual que é a profissão dele. Eles vivem hoje no Canadá. E, por exemplo, eu assisto muito o canal do Leon e da Nilce por causa da minha filha, que tem 10 anos e é um expoente dessa chamada cultura das conexões. Mas quantos de nós que somos cientistas estamos atentos para o modo como essas informações circulam hoje? O caso da Terra plana, por exemplo, é ilustrativo disso. Existe um documentário interessantíssimo na Netflix, que ele tem uma audiência enorme na Netflix, que mostra como que essas comunidades em torno da Terra plana vão se formando. Pessoas, quando você começa a assistir o documentário, você pensa, pessoas como eu,
pareciam pessoas normais, e que de repente começa a ver um vídeo no YouTube, ver um outro vídeo, eles são configurados numa forma que simula as evidências científicas, e você começa a achar que aquilo é crível. E aí você começa a encontrar um monte de pessoas que pensam de modo semelhante, e isso vai interferindo na formação de sua crença. A única forma de alterar uma crença é pela dúvida. Então, o que essas fake science têm feito é lançar dúvida sobre uma crença já estabelecida. Né? Parece absurdo você imaginar que tem alguém que acredita no criacionismo depois de Darwin, né? No dia que nós estamos comemorando hoje, né, no Darwin Day. Você imaginar isso. Por exemplo, o Charles Sanders Peirce, que eu mencionei, que é o pai do pragmatismo, de onde vem esses métodos de fixação da ciência, ele era contemporâneo de Darwin e foi muito influenciado pelo pensamento de Darwin. Então, o que ele propunha era uma evolução nos moldes de Darwin da própria cognição. E ele fala sobre a comunidade científica, que quando a comunidade científica não é uma questão individual, mas quando uma comunidade vai aprimorando seus métodos científicos em torno de um tema, ela tende a chegar em alguma coisa sempre cada vez mais aprimorada. Então, como é que a gente vê esse retrocesso hoje? A gente vê esse retrocesso porque o método científico não alcançou a disseminação em conexões de redes sociais, online, como esse método da tenacidade tem alcançado. Então, a grande questão é como que nós vamos lidar com isso. É como o professor Maurício mencionou, a questão do parque temático. Isso tem um apelo emocional fortíssimo, porque você começa a promover engajamento através daquilo que a gente chama de interpretante emocional, que é antes de você ter uma dimensão lógica, você começa a ter uma aderência, uma simpatia por aquele processo. Então, é preciso que a gente comece a pensar em formas mais sofisticadas de provocar os 3 modos de interpretação, segundo a teoria pisciana, que é a emoção, a repetição, que é isso que os bots fazem, por exemplo, colocando mais visível uma informação, e, por fim, uma interpretação lógica. De tanto que você vê uma informação dentro de uma certa estrutura aparecendo para você, e o modo como você tende a simpatizar com aquilo é a única forma de lançar uma dúvida e alterar a crença que começa a se estabelecer na sociedade. Esse é o meu ponto de vista. É uma tarefa, um grande desafio para todos nós que somos cientistas. Bem legal, Giane. Assim, é importante dizer que o dia de Darwin é um pouco fake também, porque não é bem hoje, mas, assim, né, evidentemente o seu ponto ficou claro, né, a respeito de, né, depois de a gente já ter tanto conhecimento sobre o tema, como que uma dúvida, né, posta por um canal no YouTube pode mudar tanto a cabeça de uma pessoa, né? Mas veja bem, não é uma dúvida, é o modo como ela se conecta com outras crenças semelhantes e vai se tornando visível e vai se tornando atraente para uma certa parcela da sociedade. Uhum. Uma pergunta legal que fizeram aqui, Giane, eu entendi que a pergunta é sobre formação de divulgadores, né? Você acha que as pós-graduações, as universidades deveriam formar esses divulgadores científicos dedicados somente a isso? Ou você acha que os próprios biólogos, físicos, químicos deveriam mesmo se dedicar diretamente a isso? Ou seja, deveria ter uma formação um pouco mista, assim, anfíbia a respeito disso? Eu gosto muito do modo como o UFMG está lidando com essa questão. Nós temos um curso de formação transversal em divulgação científica, eu mesmo ministro algumas disciplinas da comunicação nesse curso, e ele é um curso, formação transversal, ele é interdisciplinar. Qualquer estudante de qualquer formação na universidade pode fazer esse curso. Então, ele passa a ser uma formação complementar de qualquer área que você estiver se especializando na universidade, em nível de graduação. Eu acho isso uma potência muito grande para a gente começar a pensar na formação dos cientistas nas mais variadas áreas. E, ademais disso, ele tem um curso que está começando agora, ia começar em 2020, eu acredito que deve começar talvez no próximo semestre ou no outro, que é uma especialização em comunicação científica. Também qualquer graduação poderia fazer. Então, eu acho que se a pessoa não tem interesse em se especializar em divulgação científica, eu acho que seria muito importante que ela contemplasse algumas disciplinas disso durante a sua formação na graduação. É preciso que a gente tenha pelo menos uma noção desse processo enquanto cientistas. Eu acho que isso é fundamental no cenário contemporâneo.
E eu acho que uma pergunta bem relacionada também com isso, né, que a gente está pensando, eu estou pensando sempre no caso dos biólogos, né, eu lamento qualquer outra pessoa que esteja assistindo que não seja biólogo, mas se tem um lado de um biólogo pesquisador, a gente também tem o lado do biólogo, né, que está dando aula, né, o professor do ensino básico, a galera da licenciatura, tem muita gente perguntando aqui, então eu queria saber o que você acha que é o papel do professor do ensino básico exatamente para a gente poder combater essas fake news, qual que é o papel deles, qual que é a melhor forma que eles podem fazer isso? O meu projeto de pesquisa, minha Bolsa de Produtividade do CNPq, é sobre essa lógica de comunicação transmídia. E eu tenho trabalhado com o recorte da comunicação e ciência já há algum tempo, justamente porque eu acho que é um tema de enorme relevância, como eu mostrei no começo da apresentação, na sociedade. Mas o que a gente tem feito, por exemplo, é investir em 3 frentes. Uma frente de pesquisa, estudantes de doutorado, a pesquisadores em nível de pós-doutorado, de mestrado, de iniciação científica trabalhando com a gente nisso, uma perspectiva de ensino, e a gente, por exemplo, tem investido não só nas disciplinas básicas de graduação e pós-graduação, mas tem tentado, na medida do possível, participar de cursos livres nesse sentido, para ampliar essa formação, e fundamentalmente a gente tem trabalhado com a perspectiva de extensão em educação transmídia. A gente está desde 2017 nesse projeto, então a gente desenvolveu, por exemplo, dentro do ensino da língua portuguesa em países lusófonos, desenvolvemos um experimento só com escolas públicas, tem sido o nosso recorte, em uma escola pública de Dili, no Timor-Leste, uma escola pública de Maputo, em Moçambique, e uma escola pública em Belo Horizonte, no Brasil. Qual que é o nosso projeto com isso? Nesse cenário? É desenvolver uma metodologia para a educação em cenário transmídia, ou seja, utilizando multiplataformas, desenvolvendo formas de engajamento social, de gamificação, coisas do tipo, para engajar as pessoas no ensino qualquer. Eu acho que isso é fundamental, porque a escola não pode ficar alheio àquilo que eu falei, que é a cultura das conexões, que vai caracterizar especialmente a infância e a juventude contemporaneamente. A escola não pode, por exemplo, simplesmente proibir o celular em sala de aula. É preciso incorporar essa tecnologia que faz parte da cultura contemporânea nas formas de comunicação, de ensino. E isso, agora, nesse cenário de aulas remotas, se torna ainda mais imprescindível do meu ponto de vista. Legal. Nossa, a gente está tendo muita pergunta, muito bacana. Gente, continua fazendo pergunta. A Jane está aqui, a gente vai alugar ela até às 5 horas da tarde, felizmente. Bom, uma outra pergunta que fizeram também é sobre que estratégias você acha que um cientista tem que fazer para dialogar com a sociedade. E eu gostaria de adicionar uma coisa que eu acho que é bem interessante também. A questão é que não tem como evitar dos cientistas conversando entre eles, por exemplo, no caso de um preprint, ou seja, algo que nem foi validado pelos pares ainda, algo que a gente ainda tem dúvida a respeito. Como que a gente pode fazer essa comunicação desses resultados de forma que isso, não sei, crie algum problema ou coisas do nível? Bom, problema sempre pode criar, né? Isso é inevitável. E tanto pode criar na apresentação pelos pares, nos eventos científicos, quanto pode criar em conexões de redes sociais online. Então, primeiro, a gente tem que ter uma estratégia de comunicação. É um resultado que ainda a pesquisa não está concluída, mas que vale a pena ser divulgado. Se vale a pena ser divulgado, ele vai ser notícia, ele vai ser interessante se ele tiver novidade. Né? E é um tipo de novidade que tem que ter um impacto social. Se não tiver, a gente pode fazer toda a estratégia para divulgar nos vários canais, multiplataformas que a gente quiser, que não haverá adesão. Então, é preciso a gente saber o que vale a pena investir em termos de estratégias comunicacionais e o que vale a pena esperar um pouco mais. Isso tanto para apresentar pelos pares, quanto para apresentar para a sociedade de um modo mais amplo. Se a gente está seguro que tem um impacto social, que é relevante e que está na hora de ser apresentado, aí a gente tem que se perguntar, tem impacto social para quem? Onde que vale a pena ele estar? Vale a pena eu fazer uma mediação com os canais tradicionais de veículos de comunicação? Vale a pena eu criar uma forma de estratégia de divulgação em redes sociais online? Então, vai depender sempre do que a gente tem em mente. Por exemplo, o Ministério da Saúde havia criado em 2018 um canal no WhatsApp Disque Saúde. Agora eu acho que ele não está funcionando mais, não, mas era um canal interessantíssimo para tirar dúvidas sobre isso no começo da pandemia, agora em março, ele ainda estava habilitado. Então, interessantíssimo, você tem um canal oficial para tratar de uma coisa que tem um grande impacto social e que provoca muitas dúvidas na sociedade.
né? Um canal que seria do próprio Ministério da Saúde. Isso é uma questão de política pública. Então, depende sempre de quem que a gente quer atingir para a gente pensar como que a gente vai atingir e em qual cenário. Uhum. Uma pergunta que eu acho que é bem relacionada com essa última que a gente estava falando agora, mas acho que é um tema mais específico, assim, né? E pensando assim, acho que tanto para professores de biologia como para, né, pro caso do Fabrício, que é professor de evolução, é o diálogo, por exemplo, com religiosos, né? Essa questão do criacionismo com o evolucionismo, como foi apresentado aí no caso também do Parque da Criação aí, né? Essa Disney do criacionismo. Como que a gente pode fazer para propor esse diálogo melhor, como fazer essa informação chegar de forma melhor para as pessoas e também como convencer essas pessoas que se recusam a acreditar, né, das próprias evidências, né? Como convencer o Donald Trump que o aquecimento global é verdade, Jeane, por favor? Essa sua pergunta é de fundamental importância. Eu vou fazer uma coisa aqui que é falar de uma pesquisa em andamento, que a gente fez ontem no grupo de pesquisa. Nós estamos acompanhando o coronavírus no Twitter. E aí nós escolhemos uma hashtag para acompanhar a dinâmica transmídia dessa hashtag, que é uma hashtag de cunho informativo, que ela foi planejada estrategicamente pela Rede Globo a partir de um programa que ela criou, que chamava Pergunta Corona. E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente começou a ver ontem, a gente vai ter até uma reunião hoje, às 18 horas, continuando a análise desse corpus. Quando a gente foi ver as 20 imagens mais compartilhadas com essa hashtag no Twitter, nenhuma delas estava relacionada ao programa da Globo, nenhuma delas informava sobre nenhum assunto relacionado ao coronavírus. Duas das imagens mais compartilhadas eram imagens que se referiam à Globo com o Globo. Então, a gente começou a discutir hipóteses sobre a origem dessa publicação, que são duas imagens entre as 10 mais compartilhadas. E essas duas, por exemplo, que eu estou mencionando, uma relacionava o Bolsonaro com o Crivella, dizendo que havia a teoria da conspiração, que havia uma conspiração para derrubar os dois, porque eles eram evangélicos, e as outras duas, inclusive, faziam menção a 2 salmos. Né? E nas duas aparecia a palavra evangélico. Então, a gente ficou muito curiosos quando a gente viu isso, porque num processo de divulgação, por exemplo, uma estratégia editorial, Pergunta Corona, ela é atravessada por essas mediações políticas, ideológicas, religiosas, né? E ela é apropriada massivamente no Twitter, a ponto de estar entre duas das 10 mais compartilhadas estão relacionadas com isso. Portanto, não é uma tarefa simples, porque ela lida com o método de fixação de crença que é da ordem da tenacidade da autoridade. Né? Dificilmente a gente vai convencer uma pessoa que tem uma visão religiosa sobre o criacionismo que as evidências científicas são críveis. Dificilmente. A questão é como que essa crença religiosa, que é contrária à evidência científica, cresce em conexões de redes sociais online. Essa que é a pergunta que interessa. Porque se a gente não entender esse processo, a gente não vai conseguir desenvolver estratégias para lidar com isso. Nenhuma estratégia de educação transmídia, por exemplo, vai ser eficiente se nas famílias estiverem falando coisas diferentes. Então, por isso que eu falei que é um processo de educação transmídia que não está só nas escolas. É preciso a gente pensar como que a gente vai atingir a sociedade de modo mais amplo. Isso é que me parece o desafio mais evidente desse cenário da circulação de notícias falsas relacionadas à ciência. Qual estratégia a gente pode utilizar? Porque a gente não vai convencer. Então, a gente não pode deixar que essa crença se espalhe de modo massivo na sociedade. E essa guerra, ela não está uma guerra tranquila. Bem, como a perspectiva que eu tenho, né, de professor em sala de aula de evolução, né, a primeira coisa que eu digo não existe isso de evolucionismo e criacionismo para nós da ciência. Evolucionismo fica parecendo que é um movimento de alguns cientistas que são os evolucionistas. Eu nunca disse que eu sou evolucionista, eu sou biólogo, né? Porque toda explicação biológica passa pela evolução. A origem dos genes, a diversificação dos genes, das moléculas, das proteínas, dos metabólitos, dos vários sistemas fisiológicos que a gente tem, dos vírus, das bactérias, tudo é evolução. Né? Então, a gente discutiu aqui o tempo inteiro biodiversidade,
A gente estava discutindo evolução o tempo inteiro. As pessoas tendem a ver evolução como se fosse uma disciplina, mas evolução é fundamento de como uma ciência se unifica, né? Não existe outra teoria dentro da biologia como existe na física, né? Por exemplo, no nosso caso é a teoria da evolução porque ela abrange tudo, né? A origem da variação por mutação, processo ao acaso, a dinâmica dos genes ao acaso, que a gente chama de deriva, e a dinâmica não casual, que é determinística, que a gente chama de seleção natural, que tem tudo a ver quando a gente fala de moléculas funcionais, de processos adaptativos, de coronavírus adaptado ao humano, a outro animal. Tudo isso é evolução, tudo isso é biologia. Então, quando se fala desse procedimento aí, dessa discussão sobre criacionismo e evolução, não existe. O que existe é crença versus ciência. Tá? É crença no Criador, numa coisa metafísica, e o outro não é crença, o outro é a dúvida, é o questionamento constante que a gente tem da ciência. Então, nunca peço ninguém para acreditar. Eu falo, não, aqui vocês aceitem que isso é ciência, está ótimo, não tem que acreditar em nada. Né? Então, é a maneira que eu tento abordar. É complicado, porque nem todo mundo tem a mesma forma de abordar o assunto, né? E a própria forma, a semântica, a forma de usar as palavras, às vezes muda de professor para professor, mas esse professor diz isso. E esse é o grande problema, porque se confunde muito a pessoa, né, a opinião, do que é o próprio fazer científico. Então, a gente tem que saber separar as duas coisas. Né? E a gente vê isso. Eu tenho certeza que a Giane está vendo isso o tempo inteiro nas mídias, aí, no Facebook, no Instagram. Né? Mas você é cientista, nunca chega a um acordo, então a ciência não está com nada, mas isso é opinião. A ciência é outra coisa. A ciência esse julgamento por pares, né, uma coisa que foi publicado no passado, que não passou para frente, não foi reproduzido, né, mesmo que tenha sido um artigo científico, isso não é a ciência, é o que continua dela, né, é o que pode ser testado, pode ser comprovado, porque a ciência é falsificada também, como a Giane disse. Então a gente tem que batalhar isso e aprender com os divulgadores de ciência a melhor maneira de passar essa imagem. É isso. Eu tenho a impressão que esse é um problema de grande envergadura, porque são métodos de fixação de crença diferentes. Então, quem está no método da tenacidade não se incomoda com a evidência científica. Então, por isso que esse processo de divulgação da ciência do próprio método científico, ele deveria ser mais ampliado na sociedade, do meu ponto de vista. E os youtubers que têm feito isso têm prestado um serviço grande à ciência, provavelmente. Falando desses youtubers, Giane, tem uma pergunta aqui sobre os recursos tecnológicos, né? Então, assim, acho que a pergunta tem um pouco a ver com essa figura folclórica, né, já do Brasil, né, o tio do Zap, né? Você acha, a primeira pergunta eu acho, né? Você acha que existe um perfil de pessoas que estão mais propensas a acreditar em fake news ou não? E também como chegar, né, ao conhecimento, né, ou seja, como chegar ao conhecimento, não sei se já mais informação, conhecimento, notícia, como é que eu falo com você agora, mas como chegar, né, essas evidências científicas, talvez seja essa a palavra certa, para as pessoas que, no geral, não acessam esses meios, né, que chegam essas informações, né? Como chegar às pessoas que não têm esse recurso tecnológico? Se consome geralmente informação pelo WhatsApp, pelo Twitter, a gente tem que combater pelo WhatsApp, pelo próprio Twitter, lutar pelo trending topic. Qual que é a opinião de você? Eu acho que existe sim um perfil de pessoas que são mais propensas a acreditar em notícias falsas, distorcidas. São aquelas, primeiro, são pessoas que têm um perfil ideológico muito acirrado, que estão por causa disso, estão mais propensas a teorias da conspiração das mais diversas formas, do ponto de vista político, e vai tendo um alinhamento ideológico com todos aqueles que estão na sua esfera política. É o caso, por exemplo, da cloroquina, que foi um debate que ficou totalmente politizado no Brasil. Né? Ele é atravessado por outras questões que não são evidências científicas. Então, existe, sim, um grupo de pessoas, primeiro, que estão nessa chamamos, digamos assim, de um alinhamento ideológico mais radical.
O outro aspecto que faz com que um certo grupo de pessoas se torne mais propensa são pessoas que desconhecem isso que a gente chama de cultura das conexões, normalmente pessoas mais velhas ou com um acesso mais limitado às tecnologias. Então, esse tipo de pessoa, por exemplo, tende mais a acreditar em um vídeo editado, por exemplo, o caso das deepfakes, que uma pessoa que é um nativo digital, que sabe que qualquer vídeo pode ser editado por qualquer pessoa. Né? Então, eu acho que esses dois parâmetros configuram grupos mais apropriados para o consumo dessas informações nebulosas, digamos assim, que povoam esse universo semântico da desinformação nas mais diversas áreas. Outro aspecto que você mencionou é o tio do WhatsApp, né? Quem que é o tio do WhatsApp, antes de mais nada? Primeiro, ele está nesse perfil, muitas das vezes, que eu acabei de dizer, e segundo, ele está no lugar de autoridade. Então, você acaba... as pessoas que estão mais dentro desse perfil acabam abrindo mais informações, se abrindo mais para consumir informações daquelas com quem ela confia. Às vezes ela nem abre a informação, mas o título da informação rebate, confirma a sua crença. Então ela passa aquilo para frente. Essa corrente, essa noção de passar para frente é um aspecto fundamental que tem que ser combatido do ponto de vista da educação transmídia. O outro aspecto relacionado a isso é como que a gente vai lidar do ponto de vista da comunicação científica nesse cenário. Primeiro, a gente acha importante se posicionar a ideia da mobilização transmídia em relação ao assunto, por exemplo, a questão da evolução versus criacionismo, por exemplo, que o professor Fabrício mencionou. É importante que a gente se posicione. Então, onde que a gente vai se posicionar? É preciso que primeiro a gente veja onde que isso está sendo mais consumido. Né? E se estiver sendo mais consumido em determinadas esferas, grupos de WhatsApp, por exemplo, alguns grupos de Facebook, a gente tem que estudar, tentar compreender como é que essas informações estão sendo processadas ali, é o que a gente está fazendo agora com a questão do Pergunta Corona, para a gente ter alguma estratégia de educação transmídia ali. É muito curioso, por exemplo, que a gente tem observado que das 10 imagens mais compartilhadas, nenhuma diz respeito à informação sobre coronavírus, que estão mediadas pela hashtag Pergunta Corona, por exemplo. Então, a gente tem que começar a pensar, a entender esse processo de comunicação para depois pensar em estratégias para atuar. Mas, antes disso, a gente tem que ir desenvolvendo, mesmo sem compreender muito bem, a gente já sabe que a gente tem que desenvolver estratégias que são de distribuição multiplataforma. Nós não vamos afetar a crença social só com as aulas, com a sala de aula tradicional, só com a publicação em periódico científico ou nos eventos científicos que a gente está falando para os pares. É preciso pensar outras formas, e eu acho que isso deveria ser um exercício que todos nós cientistas deveríamos fazer cotidianamente. Eu acho que isso é algo que muitas vezes não é muito valorizado, né, na própria academia, né, essa questão de fazer uma comunicação, né, eu faço parte da pós-graduação da genética e tem uma parte de divulgação científica da genética, por exemplo, né, eu acho que esse tipo de coisa deveria ser bastante comum, né, os próprios laboratórios, hoje eu vejo muito em Instagram, laboratórios com o seu próprio Instagram, o nosso tem, mas não tem muita coisa, mas a gente vai mudar isso, mas assim, então você acha que seria bom que os laboratórios tivessem todas essas plataformas digitais para divulgar o trabalho deles? Você acha que isso é uma... Todas não, mas algumas eu acho fundamental. A gente não pode mais fazer um trabalho chamado, entre aspas, o trabalho de cozinha. A gente tem que mostrar a cara. Isso eu acho que é fundamental, porque os instrumentos de comunicação estão aí. A gente usa para interagir com as pessoas. Por que a gente não acha que ciência é uma forma de interação cotidiana? Né? Isso é um exercício que a gente tem que começar a fazer. Ter alguém responsável pela divulgação científica dentro dos laboratórios, por exemplo. Seria bem legal pensar isso, né? Ter um Átila assim, em todo o laboratório. Eu acho que muitos poucos professores iam ter algum problema, né? Falando sobre a teoria da conspiração, então, existe uma relação bem forte entre teorias da conspiração e fake news, na sua opinião? Ou você acha que Com certeza. A teoria da conspiração é o caldo cultural no qual a desinformação, de modo mais amplo, vai se disseminando. E é muito interessante que teorias da conspiração é tanto a direita quanto a esquerda. Né? A teoria da conspiração ela nasce justamente de uma desconfiança generalizada. A gente não confia em mais nada.
Então, a gente começa... É muito interessante porque a gente começa a acreditar em qualquer hipótese que aparece e ela começa a ganhar força no WhatsApp, por exemplo. É assim que vão aparecendo esses tratamentos milagrosos contra a Covid. Né? Na semana passada agora apareceu um remédio que é para parasita, que está todo mundo dizendo que seria salvação. Bom, mas como que as pessoas começam a acreditar nisso? Se não tem nenhuma evidência científica, nenhuma fonte falou que isso é importante, o mundo inteiro buscando um tratamento, e o Zé Mané, que é o seu compadre lá do WhatsApp, começa a divulgar e você confia mais nele que nas fontes tradicionais. Né? E olha a força com que isso vai ganhando. Com certeza, muitos de nós recebeu isso aqui nos grupos de família de WhatsApp, que eu costumo dizer que são grupos de fake news. E assim, o que você tinha comentado comigo ontem, né, quando a gente estava falando sobre o tema, né, a própria dúvida que a gente tem se o Bolsonaro tem coronavírus ou não, né, criou uma aura de desinformação que a gente não consegue nem mais ter essa informação assim tão básica, né? Nem quando ele fala que tem, a gente sabe se tem ou não tem, né? Como está um clima de dúvida tão grande, né? Esse clima de desconfiança generalizada é que é propício à formação de teorias das conspirações, e aí começa a disseminar um monte de informações duvidosas. Vamos chamar de informações duvidosas, que nem sempre é uma mentira descarada. Às vezes ela está descontextualizada, ressignificada, né? E uma outra pergunta que eu acho que muita gente está fazendo e que eu acho que é bom assim, para a gente dar uma fechada, que tem muita gente pedindo bibliografia, talvez assim, informações mais sobre esses cursos na UFMG, que eu acho que tem muita gente da biologia que não sabe. Eu já tinha ouvido falar, por exemplo, dessa formação... como é que é a formação? Não é transcendental. Transversal em divulgação científica. Isso. E eu acho que muita gente não conhece ou não tem... então, assim, talvez você consiga mais uns 300 alunos hoje. Então, assim, acho que valeria a pena também você passar esses links pra gente, coisas assim, que a gente poderia ajudar você a divulgar isso também, porque eu acho que tem muita gente interessada em bibliografia também, os professores. Há vários cursos de formação transversal na UFMG. Tem sido uma forma, está crescendo muito na UFMG em várias áreas, que é uma formação específica, por exemplo, divulgação científica, e que o aluno de graduação pode se matricular como formação complementar, que é fundamental na formação dele, né, pelas novas diretrizes. Então, essa formação complementar ela pode ser feita toda numa outra graduação. Ela tem um lugar de uma outra graduação que você vai fazendo junto com a sua preferencial. Divulgação científica é uma delas, é uma na qual eu dou aula e que eu acho que é importantíssima, mas existem várias outras na UFMG. Um outro caminho, por exemplo, que eu havia dito, é o da especialização para quem já tem graduação nessa área de divulgação científica. Sobre referência bibliográfica, no meu grupo de pesquisa, que é o Conexões Intermídias, a gente tem um subgrupo lá dentro que a gente chama de mediação, mídia-ação, que é que a gente vem investigando essas formas midiáticas contemporâneas, como é que as informações vão aparecendo dentro dela. Há várias publicações sobre esse assunto dentro dessa que estão lá disponíveis, né? Eu vou fazer uma divulgação, então, de um livro meu que está saindo agora, em julho, pela editora britânica Routledge, que foi publicado agora em julho, que é Theory, Development and Methodology in Transmedia Communication. Anotaram, gente? Formação boa aqui, hein? É um livro que está disponível na Amazon e no próprio site da editora Routledge. É um livro que está escrito por mim, pela professora da Jönköping University, que é uma universidade sueca, Remira Gambarato, e Lorena Tárcia, ela é professora do UniBH, ela fez doutorado e pós-doutorado comigo nessa área de transmídia. Nós escrevemos esse livro que está saindo agora, onde a gente fala muito sobre esses assuntos, por exemplo. Mas há várias outras publicações sobre esse assunto. Eu recomendo entrar lá no site do grupo de pesquisa, que vocês vão ver teses de doutorado, referências, publicações de várias pessoas que estão trabalhando sobre esse assunto com a gente e sem ser com a gente também.
Bom, acho que como todo mundo já vai comprar o livro do Steve, né, o professor que falando sobre dinossauro, aproveita o frete e já compra o seu também, né? Professora Jeane, muitíssimo obrigado pela sua palestra. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui. A gente agradece muito. Eu acho que todo mundo gostou muito da sua palestra. É um tema fundamental que tomara que aconteça mais vezes, né? Agora a gente vai chamar mais pessoas, vai chamar todo mundo do Darwin Day, é isso? Então, vamos fechar o Darwin Day, agradecer aí, Jeane, todo mundo que apresentou aí, foi sensacional, foram ótimas as discussões, né? Foi o nosso primeiro Darwin Day online, talvez tenha outros, né? A gente está ficando craque nisso, a Joana aqui está aparecendo aí, ela teve seus percalços aí no início, mas agora está craquíssima no processo, né? Então a gente está aprendendo junto, né, com as mídias aí, e a Jeane ensinando a gente aí a não falar fakes, né, Jeane? Olha, eu quero agradecer demais o convite e parabenizar vocês pelo evento. Eu fiquei entrando ao longo do dia, de vez em quando, lá no YouTube para ver algumas coisas. Foi muito bacana. Parabéns a vocês, viu? Foi um evento de altíssima qualidade. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Jeane. E aí, obrigado aí aos 4 alunos aí, né, que encararam esse desafio. Teve o convite aí do João Renato, que era o diretor do Centro de Coleções Taxonômicas, falou: vocês conseguem fazer? Conseguimos. A ideia era fazer em novembro. 24 de novembro é o dia de aniversário do livro do Darwin, né? Mas quem sabe a gente faz outro dia 24 de novembro, né? Vamos ver, né? Mas eu acho que esse foi já um bom experimento, né? É claro que tem seus erros, mas os erros são bons para a gente aprender e fazer melhor da próxima, né? A gente agradece aí toda a audiência, os comentários de todo mundo, né? As perguntas que foram muito boas, né? As pessoas que se disponibilizaram a estar aqui com a gente, né? O dia inteiro, ou alguns momentos, o tempo que for, né? Todo mundo aí com a gente, foi sensacional essa participação de todo mundo. Os alunos querem falar alguma coisa? Fala, Joaninha. Uai, é só agradecer. A gente fica muito feliz de poder participar do Darwin Day. Esse Darwin Day foi excelente, assim. Eu e a Júlia, a gente só participou de 2, mas de qualquer jeito a gente achou excelente todas as palestras, e ainda mais agora com a professora Jeane, que fugiu um pouco do nosso tema, né? Que normalmente está mais voltado para biologia, mas consegue tangenciar de uma forma incrível. Então é meio agradecer e falar que foi incrível, que a gente está de parabéns mesmo, que a gente arrasou. E agradecer a todos os palestrantes. Tomás. Não, eu só queria dizer também para a Joana, só teve 3 Darwin Days, então não é que você perdeu assim, uma fração considerável também, mas eu acho que a gente podia também abrir para as pessoas sobre sugestão de temas, né, Fabrício, que a gente tinha falado também. Eu não sei se vocês têm algum tema específico, alguma pessoa que você quer que a gente tente chamar, assim, né, então assim, acho que vocês tiverem esse tema. Todo mundo pode deixar aí no YouTube as sugestões, tá? Sugestão de tema para o próximo Darwin Day, e a gente vai tentar fazer o possível para trazer pessoas para a discussão. David. Tá mudo. Calma. Bom, só queria agradecer mesmo, agradecer aos palestrantes que vieram, que toparam essa novidade que a gente fazer o Darwin Day de maneira remota, ao pessoal que assistiu, teve uma audiência muito boa no YouTube, em todas as palestras, no dia inteiro. Então, é só agradecer mesmo e a gente se vê na próxima. Júlia. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu, os palestrantes, vocês da organização. É muito boa oportunidade de poder estar organizando e, além de tudo, a gente poder estar conversando com esses pesquisadores tão legais, que estão desenvolvendo pesquisas tão importantes. Mas é isso mesmo, só agradecer a oportunidade e que venham mais Darwin Days, né? É isso aí. Obrigado de novo a todos os pesquisadores, professores, alunos, professores do ensino médio, ensino fundamental, né? Foi sensacional. Muito obrigado e até a próxima edição.